Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para caixa acoplada em crochê para dar sequência aí ao nosso jogo de banheiro sucesso de vendas. Gente, essa peça aqui eu utilizei 260 gramas de fio para fazer. Olha que lindo esse bico, gente. Então, de largura, ela ficou com 46 centímetros, só contando aqui a parte da frente, né? E 46 centímetros na parte de trás, para minha tensão de ponto. De comprimento aqui, o corpo da minha peça, né? Sem contar a parte de cima, só do corpo ficou com 23 centímetros. Na videoaula eu ensino como você vai fazer maior. Essa parte aqui, que é a parte de cima, ó, da nossa peça, ficou com 35 centímetros e assim ficou com 15 centímetros. Eu também ensino como fazer maior. Então, a minha peça, ela ficou assim, fica super linda, bem fácil, rápida de fazer. Eu espero que vocês gostem dessa aula. E se você gosta desse tipo de vídeo, avalie esse vídeo clicando no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul. Eu vou utilizar esse azul turquesa. O tex desse fio é 885, ele é 100% algodão. E vou utilizar também o fio Boca Azul na cor branca. Para trabalhar com esse fio, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremate. Bom, gente, eu vou iniciar aqui com o meu fio na cor azul. Eu vou iniciar fazendo a base para minha caixa acoplada já com fio. Mas se você não quiser fazer com o fio, você pode, ó, encapar uma argola acrílica. Eu tô fazendo diretamente com fio a minha argola e encapando, né? Porque eu acho que fica mais fácil e para quem não tem acesso, né, não consegue comprar com facilidade as argolas acrílicas, fica melhor. Essa argola aqui tem 5 centímetros. Geralmente, eu uso a de 4 centímetros, a de 5 também dá certo. Trouxe essa aqui só para mostrar aqui certinho para vocês. Então, eu não estou usando a argola acrílica, então eu pego aqui o meu fio, ó, seguro ele, pego só nesses 3 dedos aqui e dou uma volta. 2, 3, 4, 5, não deixem muito apertado. 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu fiz a base da minha argola. Seguro ele aqui, ó. Segurei, esse fio eu já deixo aqui para começar a trabalhar pontos baixos aqui, encapando todos esses meus fios, ó. Então, eu venho aqui, puxo aqui a minha laçadinha e faço, prendi aqui, ó, com uma correntinha. Agora, eu venho aqui no mesmo espaço, faço o meu primeiro ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Novamente, venho aqui, faço mais um ponto baixo. Laço, faço outro ponto baixo. Então, agora, eu vou encapando aqui todo esse meu fio, fazendo pontos baixos. Vocês vão fazendo, puxando um pouquinho, para ir arrumando eles. Vou fazer aqui um total de 36 pontos baixos. Bom, gente, cheguei aqui no final, fui fazendo os meus pontos baixos e ela fica bem certinha. Olha só, vou botar aqui e, ó, substitui bem a argola acrílica. Se você estiver fazendo com argola acrílica, quando você for começar, você vai pegar a sua argola, ó, segurou aqui o fio, puxa esse fio aqui por dentro da argola, faz uma laçada para segurar. Vem aqui, ó, e faz um ponto baixo. E segue fazendo ponto baixo para ir encapando toda a sua argola acrílica. Então, se você estiver fazendo com argola acrílico, esse será o passo, né? Então, aqui, cheguei aqui no final, agora eu vou pegar, vou vir aqui, nesse primeiro ponto que eu fiz, ó,
vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço. Venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço novamente e faço mais um ponto alto. Duas correntes, laço. Agora, eu venho no ponto seguinte e repito aqui 3 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, ó. Um, dois e três. Essa argola, gente, ela fica bem firme, dá super certo fazer assim. Agora, eu faço uma, duas correntes de separação, vou laçar, pulo um, dois, e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, agora eu venho no próximo e faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, novamente, vou laçar, pulo um, dois, e no terceiro ponto, eu faço um, dois, três pontos altos. Duas correntes, laço, venho no ponto seguinte e faço 3 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Então, essa será a nossa repetição, ó. Quando a gente for fazer, a gente faz um leque, um grupinho de 3 pontos. Um leque, um grupinho de 3 pontos. Então, a gente vai ficar aqui com um total de 4 leques. E entre eles, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. Quando eu estiver trabalhando o leque, no primeiro ponto faz 3 pontos, no segundo faz 3 pontos novamente. Pulei 2 e aqui eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou concluir aqui toda a minha volta. Fui fazendo aqui, gente, até chegar no final. Então, eu fiquei aqui com um total de, ó, 1, 2, 3, 4 leques. Ficou um leque para cada ponta. E entre eles, a gente tem um grupinho de 3 pontos altos. Então, a gente ficou também com 4 grupinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, eu fiz as minhas duas correntinhas. Aqui, ó, sobraram os dois pontos de base. Vou vir aqui, conto um, dois, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas, ó. Aqui no meio do meu leque. Cheguei aqui no meio do leque, eu subo 3 pontos altos novamente. Laço, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntes, a gente fica com um total de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, laço, venho no mesmo intervalo e repito um grupinho de 3 pontos altos para formar aqui leque sobre leque, ó. 1, 2 e 3. Então, aqui ficou leque sobre leque. Duas correntes, vou laçar. Agora, eu venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, ficou assim. Duas correntes, vou laçar, venho aqui no próximo intervalo de duas correntes e repito um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes novamente, vou laçar, e agora dentro desse leque, eu vou repetir leque
sobre leque, igual eu fiz aqui, ó, nesse primeiro leque. Então, aqui eu faço leque sobre leque. 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo. Então, essa será a nossa repetição, ó. A gente vai fazendo leque sobre leque, e em cada intervalo de duas correntes, a gente vai fazer grupinho de 3 pontos altos. Eu vou finalizar aqui toda essa minha volta. Quando eu finalizar essa volta, eu vou fazer mais uma igualzinho a essa. Leque sobre leque, e em cada intervalo de duas correntes, eu faço grupinhos de 2 pontos altos. Então, aqui, ó, aqui a gente tá fazendo a segunda volta. A gente tem 2 grupinhos. Na terceira, que é a próxima que a gente vai ficar com 3, porque em cada intervalo de duas correntes, a gente vai fazer 3 pontos altos, a gente vai ficar com 3 grupinhos. Então, eu vou finalizar aqui essa volta de número 2 e vou fazer a volta de número 3 com a mesma repetição. Bom, gente, finalizei aqui. Fiquei com um total de 3 voltas agora, ó. 1, 2 e 3. Eu finalizei a minha segunda volta e fiz a terceira com a mesma repetição. Fiz leque sobre leque e em cada intervalo de duas correntes, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos. Então, a gente ficou com 3 grupinhos de 3 pontos altos, todos eles separados por duas correntes, ó. É bem simples de fazer. Qualquer dúvida, vocês voltam ao vídeo um pouquinho. Cheguei aqui, eu prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do meu leque. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no meio desse leque agora. Cheguei aqui no meio do meu leque, eu vou subir. Lembrando, gente, ó, vocês fazem aí essa parte, fez essa parte com as 3 carreiras, você vai lá na sua caixa acoplada e coloca aqui em cima e vê se a largura aqui tá certa. Se tiver sobrando um pouquinho da tampa, né, para um lado e para o outro, não tem problema, porque quando a gente colocar, ele vai encaixar certinho. Só não pode ficar passando muito. Então, se for mais largo, você faz mais uma carreira igual a essa, com essa mesma repetição, ó. Então, chegando aqui, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. 1, 2 e 3. Vou laçar, venho nesse mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho agora de 3 pontos altos. Agora, eu não faço leque sobre leque, porque a gente vai trabalhar para esse lado e depois a gente trabalha para esse. Nessas duas laterais, a gente não vai mais trabalhar. Agora, a gente vai trabalhar no comprimento, né? A largura já está certinha. Daqui a pouco eu vou medir para vocês verem quanto ficou em centímetros. Agora, eu faço 2 correntes, laço, venho nesse espaço de 2 correntes e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, e agora, em cada intervalo desse, de 2 correntes, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazendo assim até chegar ali, ó, dentro desse leque, que quando chegar aqui dentro, eu vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos, igual eu fiz aqui no começo. Bom, gente, fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. Dentro desse leque, eu repeti o meu grupinho de 3 pontos, ó, pra ficar igualzinho ficou aqui no começo. Agora, eu viro o meu trabalho, subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 correntes, que será de separação. Então, aqui eu fiz um total de 5 correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui, ó, nesse grupinho de 2 pontos altos e vou fazer 3 pontos altos. 2 correntes, laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos.
Então, eu vou fazendo agora grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de 2 correntinhas. Bom, gente, cheguei aqui, ó, no último intervalo de 2 correntes, fiz o meu grupinho de 3 pontos. Agora, eu vou laçar, pulo esse ponto, ó, primeiro, segundo e aqui no terceiro ponto, que foi aquelas correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui vai ficar da mesma forma que ficou aqui no começo, ó. Viro o meu trabalho novamente. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, venho nesse espaço de 2 correntes e faço 2 pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com um grupinho, ó, de 3 pontos altos, igualzinho eu fiquei aqui na primeira carreira que a gente fez, trabalhando só um lado, sem trabalhar os 4 lados, igual a gente tava fazendo. Agora, eu faço 2 correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, eu vou seguir fazendo os grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no final, ó. Quando chegar nesse último intervalo, eu faço 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cima aqui da terceira correntinha. Quando chegar aqui, eu volto para finalizar com vocês essa carreira. Bom, gente, ó, cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar. Nesse último intervalo, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto para ficar aqui com um grupinho de 3 pontos, ó. Isabela, tá ficando um pouco torto aqui, ó, o trabalho. Não se preocupem, gente, ele vai ficar bem certinho. E quando a gente colocar lá na tampa, né, na caixa acoplada, ele vai ficar perfeito. Então, vai ficando assim. Eu fiz 1, 2, 3 voltas. Vou ter que ter um total aqui de 7 voltas com essa mesma repetição, ó. Então, aqui a gente tá trabalhando só esse lado da peça. Esses outros lados aqui a gente não tá trabalhando. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição, ó. Uma volta vai ficar igual a essa, a próxima a gente vai ficar com as 5 correntes. A próxima, 3 pontos altos, a próxima, 5 correntes. Então, a gente vai intercalando. Eu fiz 3, vou fazer mais 4 voltas para ficar com um total de 7 e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, fiz aqui as minhas 7 voltas, ó, vou contar junto com vocês. Aqui tem os 3 leques. Depois desses 3 leques que a gente foi trabalhando, os 4 lados, né? Fui fazendo aqui, ó, trabalhando só esse lado. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Ficou assim. Cheguei aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos, ó. Laço. E aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar, ó, esse lado aqui. Então, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado para ficar o comprimento certo. Se você colocar lá na sua caixa acoplada e você vir que precisa fazer mais carreiras, vocês vão fazendo aí, aumentando de 2 em 2 carreiras, para a última carreira terminar igual a essa, ó, com grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, vou pegar o meu fio, venho aqui dentro desse leque e prendo ele com uma laçadinha, ó. Fiz uma corrente, 2 e 3. Laço, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Para ficar aqui um grupinho de 3 pontos. 2 correntes, laço. Venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, desse lado, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez desse. Então, aqui, a gente vai ficar com 7 voltas, igualzinho ficou desse lado. E quando eu finalizar aqui as 7 voltas, eu volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Ficou assim. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Ficou exatamente igual, ficou desse lado aqui, ó.
7 voltas. Então, agora, eu vou medir para vocês verem em centímetros com quanto ficou. Bom, gente, então aqui, ó, essa parte menor, a minha peça, ela ficou com 15 centímetros. Deu 15 centímetros e um pouquinho a mais, 15,5. Mas aqui, ó, vamos botar 15 centímetros. E aqui essa parte maior, né, que é a largura da nossa peça, ficou com 35 centímetros. Eu medi ali a parte de cima da minha caixa acoplada e ela tem 36. Então, faltou 1 centímetro. Quando a gente colocar essa parte lá em cima, ele vai ficar bem certinho, vai encaixar perfeitamente, não vai ficar folgado. Eu gosto que ele fique bem certinho, que não fique folgado quando eu coloco lá na caixa acoplada. Então, ficou com um pouco menos de 1 centímetro, porque aqui, ó, deu 35. Então, vamos 35 por 15. Foi essa a medida da minha parte de cima, né, da caixa acoplada. Então, agora, cheguei aqui no final, eu não corto o meu fio, né, porque eu já fiz aqui toda a minha peça, como eu falei pra vocês. Se você quiser que fique maior, você vai aumentar desse lado e desse lado, pra ficar maior, se a sua caixa acoplada for um tamanho maior. Geralmente, esse tamanho dá na maioria, mas agora estão fazendo umas que elas são bem mais largas, né? Então, você faz mais carreiras de um lado e do outro. Então, chegando aqui no final, eu subo 1, 2, 3 correntes. Laço. Agora, eu venho nesse ponto alto aqui, deitado, que a gente fez, ó. Venho nesse ponto e faço 2 pontos altos. Ó, 1 e 2. Contando com as 3 correntes, a gente ficou agora com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou laçar. Agora, eu pulo esse intervalo, ó. Venho no próximo, que é aquele que era com os grupinhos de 3 pontos. Venho nesse ponto alto aqui deitado e trabalho novamente um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço, pulo esse intervalo, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer com vocês, ó, até chegar aqui. Então, aqui eu fiz 2 correntes novamente, vou laçar, pulo esse, ó, venho no próximo grupinho e faço... No próximo ponto alto deitado, né? E tô fazendo aqui 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, vou laçar. Agora, eu não trabalho aqui, ó, dentro desse leque. Eu venho diretamente no espaço de 2 correntes e repito um grupinho de 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Eu vou fazer assim até chegar aqui, ó, nesse último intervalo. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, ó. Lembrando que a gente não trabalha aqui dentro, ó, desse leque, a gente trabalha nesse grupinho aqui e pula já pra esse, igual a gente fez desse lado. Fui trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, tá ficando assim. Aqui, eu fiz, ó, desse lado do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Então, não trabalhei aqui dentro, ó, vim aqui e fui alternando. Chegando aqui no final, fiz o meu último grupinho de 3 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, vou laçar, venho direto aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. Novamente, que é pra aqui, ó, gente, ó, ele já vai começar a emborcar, pra gente começar a trabalhar o corpo da nossa peça, ó. Vocês vão observar que ele já vai começar a emborcar. Então, aqui, eu faço 2 correntes novamente, e em cada intervalo desse de 2 correntes, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntes, e sigo fazendo essa mesma repetição por toda a minha volta. Então, aqui, ó,
faço 3 pontos altos, já venho diretamente aqui nesse ponto alto deitado e sigo fazendo a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. Eu vou finalizar aqui toda essa minha primeira volta fazendo aqui a parte, né, do corpo da nossa caixa acoplada. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes. Agora, eu venho aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui, vocês vão ver, vocês vão observar de vocês que ele já vai começar, ó, a dar uma viradinha, porque agora a gente vai trabalhar o corpo da nossa caixa acoplada. Então, agora será carreiras de repetição. Cheguei aqui, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de 2 correntes, ó. Cheguei aqui no intervalo de 2 correntes, eu subo 1, 2, 3 correntes. Laço, venho no mesmo espaço, faço mais 1, 2 pontos altos. 2 correntes, laço, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, e agora eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes de base. Então, ó, a gente vai seguir fazendo toda a volta, fazendo grupinhos, né, de 3 pontos altos em todos os intervalos de 2 correntes. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz o meu grupinho, ó, fui fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, faço 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo, até chegar no intervalo ali de 2 correntes novamente. Ó. Um ponto baixíssimo para cada ponto alto. Cheguei aqui no intervalo de 2 correntes, eu subo 3 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto, vou laçar, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 3 pontos, 2 correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, vocês vão observar que agora a gente vai fazer a mesma repetição. A gente fez aqui, ó, a primeira volta do corpo. Ó, fizemos a primeira, a segunda, estamos começando aqui a trabalhar a terceira volta. Então, eu vou fazer assim, essa mesma repetição, até ter um total de 9 voltas, com essa mesma sequência. Vou finalizar aqui a minha terceira, vou fazer as outras e volto pra gente dar continuidade. Lembrando que sempre, em cada intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Então, vou adiantar aqui, quando eu tiver um total de 9 voltas no corpinho, né, aqui da peça, e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz um total, ó, de 9 carreiras. Contar aqui, ó, essa aqui é a parte reta, então, a gente começou a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas, né, do corpinho aqui da nossa caixa acoplada. Então, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Agora, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui, ó, para o intervalo de 2 correntinhas, para ficar mais fácil a hora do arremate. Para arrematar, a gente dá 2 nozinhos e coloca um pinguinho de cola pano. Então, cheguei aqui, agora eu vou trocar de cor. Eu vou trabalhar com o meu fio na cor branca. Se você não quiser trocar de cor, então você não precisa cortar o fio, como eu fiz, você só caminha aqui para o intervalo de 2 correntes e segue fazendo a mesma repetição. Então, aqui, eu vou vir aqui, ó, bem aonde tá esse fio, e vou prender o meu fio na cor branca. Então, eu venho aqui e faço uma corrente, subo 2 e 3, para dar altura de um ponto alto. Laço, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos, ó.
Fiquei com fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, laço, esses 2 fios juntos, fica mais fácil para o arremate, como eu falei. Venho aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntes e vou seguir fazendo a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que agora eu troquei de cor para ficar o detalhe e combinar aí com as nossas outras peças do nosso jogo de banheiro. Então, aqui eu vou finalizar essa volta com a cor branca. Vou fazer mais uma volta com a cor azul e mais uma com a cor branca. Então, eu vou fazer mais 3 carreiras, seguindo essa mesma repetição, né? Tô fazendo a primeira, vou fazer mais 3. A gente tinha aqui 9 com a cor azul. Então, contando com essa branca, azul e outra branca, a gente vai ter um total de 12 voltas. Então, eu vou concluir aqui com a cor branca, vou fazer mais uma com a azul e uma com a branca e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, fiz aquela carreira, o que eu comecei com vocês com a cor branca, cortei o meu fio, fiz uma com a cor azul e mais uma com a cor branca. Então, totalizando aqui, ó, a parte do corpo da nossa peça, né? Sem contar essa parte aqui dos legs, só essa parte da lateral, a gente ficou com um total de 12 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu cortei o meu fio na cor branca, porque agora eu vou trocar de cor novamente, então eu caminhei com o fio branco aqui, ó, para um intervalo de 2 correntes. Vou pegar o meu fio na cor azul pra gente começar a fazer o nosso bico de acabamento. Se você quiser fazer maior, você pode fazer mais volta com essa mesma sequência. Sempre 3 pontos altos nos intervalos de 2 correntinhas. Então, chegando aqui, eu vou prender com uma laçadinha esse meu fio na cor azul. Subo 2 e 3. Então, aqui, fiquei com os 2 fios juntos, ó, depois eu dou os nozinhos para arrematar. Vou laçar, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 3 pontos, faço 2 correntes, vou laçar, e agora eu venho no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo, ó, de 2 correntes. Então, aqui, eu fiquei com um leque, ó. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer um ponto alto apenas. Uma corrente, vou laçar, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um leque. Sendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo de 2 correntes, ó. Então, vai ficando assim. Em um intervalo de 2 correntes, a gente faz um leque. No próximo, um ponto alto. Um leque e um ponto alto. E assim, a gente vai seguir fazendo por toda a nossa volta. Lembrando, ó, que a gente faz aqui uma corrente de separação entre o leque e o ponto alto. Tanto aqui, quanto aqui. Eu vou seguir fazendo aqui por toda a minha volta. Bom, gente, fui fazendo essa repetição por toda a minha volta, ó. Um leque, um ponto alto. Um leque, um ponto alto. Cheguei aqui no final, fiz, ó, o meu ponto alto, nesse intervalo de 2 correntes, uma correntinha, venho aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar... Não, gente, eu não vou caminhar, desculpa. Aqui, ó, prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais uma corrente que será de separação. Eu laço, venho aqui nesse próximo ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho em cima desse próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente. Dentro desse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, e agora eu vou fazer um ponto alto em cima de cada pontinho desse de base,
separados por uma correntinha, ó. Uma corrente, venho aqui em cima desse último ponto e faço um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com um total de 7 pontos altos, ó. Um ponto alto para cada ponto, no intervalo de 2 correntes, um ponto alto. 7 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Ficou assim. Vou laçar, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho em cima desse próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no intervalo de 2 correntes, eu faço um ponto alto. Uma corrente, sigo fazendo aqui, ó, um ponto alto. Para cada pontinho desse de base, até chegar aqui no último ponto. Novamente, eu fiquei com um total de 7 pontos altos separados por uma corrente. Venho em cima desse ponto alto e prendo com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, eu venho em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio na cor azul para fazer a última carreira, que é o acabamento do nosso bico com a cor branca. Então, ficou assim, essa volta. Vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui, ó, para esse intervalo de uma corrente, para facilitar o arremate. Venho aqui e deixo ele bem aqui nesse intervalo de uma correntinha. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha que a gente fez. Ó, pulo esse ponto alto, venho no intervalo de uma corrente e prendo o meu fio na cor branca, fazendo uma laçadinha. Fiz aqui a minha laçadinha, venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, agora eu subo uma, duas, 3 correntes. Venho aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas do ponto e faço um ponto baixo. Formei aqui um ponto picô. Venho no próximo intervalo aqui, ó, de uma corrente, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, 3 correntes. Pego essas 2 laçadinhas aqui do ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas agora. Venho aqui, pegando essas 2 laçadinhas do ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com um picô maior. A gente fez 2 picôs com 3 correntinhas e um picô com 5 correntes. Agora, eu faço 3 correntinhas novamente. Pego aqui essas 2 laçadinhas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 3 correntes. Pego as 2 laçadas, ó, pra formar aqui meu ponto picô. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, eu fiquei com um total de 5 pontos picô. 2 para esse lado aqui, com 3 correntes, o do meio com 5, e 2 para esse lado com 3 correntes também. Agora, para fazer o detalhe, ó, eu vou fazer uma, 2 laçadinhas.
Aqui tá o leque que a gente fez, a base aqui, ó, para fazer os nossos pontos. Então, nesse leque aqui, a gente tem esses dois grupinhos, ó. E vou vir aqui nesse grupinho, na cor branca, nesse primeiro ponto alto aqui de dentro, ó, e vou colocar minha agulha, ó, na posição de dentro pra fora, ó, passando ela por trás do ponto. Vou laçar, vou puxar duas laçadinhas, ó. Dou uma alongada. Puxo duas, dou mais uma alongada, fiquei com duas e puxo todas. Fiz aqui um ponto alto duplo. Novamente, ó, eu faço uma, duas laçadas. Agora, eu venho aqui, tá o leque, venho nesse ponto aqui de dentro, ó, vocês vão sempre tirar como base esse leque. Então, venho aqui nesse primeiro ponto, aqui da parte de dentro, ó, coloco a minha agulha de frente para trás, de trás para frente, ó. Envolvi aqui esse meu ponto, venho, ó, puxo duas laçadas. Aí, quando eu puxo as duas laçadas, ó, eu puxo meu fio um pouquinho para ele soltar mais. Puxo mais duas laçadas, ó, dou uma alongadazinha e puxo o resto, para não ficar repuxado a nossa peça e ficar feio. Aqui ele vai ficar certinho. Fiz o meu ponto alto duplo. Agora, eu venho aqui, ó, bem nesse intervalo, primeiro intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntes, faço um ponto baixo aqui, formei o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui pegando essas duas laçadas, faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto. Uma, duas, três, quatro, 5 correntes agora. Venho aqui, ó, pegando essas duas laçadas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente e faço um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui, faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de correntes e prendo esse meu ponto, ó. 3 correntinhas, vou fazer aqui mais um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, fiz a mesma repetição que eu havia feito nesse ponto aqui, ó. Agora, eu laço uma, duas vezes. Aqui tá o nosso leque, ó. Então, eu vou vir aqui, nesse ponto aqui, ó, de dentro, passo aqui por trás, ó, puxei, solto duas laçadas, alongo um pouquinho, solto duas laçadas, alongo um pouquinho e solto todas. Novamente, ó, uma, duas laçadas. Tá aqui o meu leque. Venho aqui nesse ponto aqui de dentro, ó. Solto duas laçadinhas, alongo, solto duas, alongo um pouquinho e as outras duas. Então, assim, ó, vai ficando o meu bico. Olha que lindo, gente, que vai ficando. Então, eu vou continuar fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, ó, fiz o meu ponto alto duplo, agora eu laço uma, duas vezes. Venho aqui, nesse primeiro que a gente fez, ó, nesse aqui, nesse ponto de dentro aqui, e faço novamente um ponto alto duplo. Eu puxo duas laçadas, alongo um pouco um ponto, puxo duas, puxei mais duas. Agora, eu venho aqui, bem onde eu comecei a fazer, ó, aquele ponto baixo, e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu já cortei aqui o meu fio. Para arrematar esse fio, você pode usar uma agulha de tapeçaria ou você pode arrematar com a própria agulha de crochê. Esses fiozinhos aqui, ó, gente, que eu falei pra vocês, que a gente caminhava com ponto baixíssimo para ficar mais fácil na hora do arremate, ó, eu dou uma, duas laçadas, puxo, venho aqui e faço um nozinho, ó, bem apertado. E agora, eu corto aqui essas duas pontas. Vou fazer mais esse aqui, ó. Faço uma, duas laçadas. E agora, eu faço um nozinho.
Eu vou fazendo isso com todos esses fios, fica bem fácil para arrematar. E esse fio aqui, gente, ó, a gente pode usar agulha de tapeçaria ou pode vir aqui com agulha de crochê e ir escondendo ele aqui, ó, entre os pontos. Com agulha de tapeçaria eu gosto de fazer porque fica mais fácil, mas eu também quero deixar aqui essa opção com agulha de crochê para quem não tem a agulha de tapeçaria, ó. A gente vai escondendo ele aqui entre os pontos, ó. Ó, vai ficando assim. Depois é só cortar esse fio. Então, gente, esse é o resultado, ó. Esses fios aqui, vou deixar eles aqui, que eu vou já arrematar esses outros. Esse é o resultado da minha peça. Esse bico fica super lindo, gente, ó. Uma outra dica também, se você vir que ele tá ficando, não tá ficando retinho, você pode fazer essa parte aqui, ó, do bico com uma agulha menor. Você pode usar a agulha 3 milímetros para regular o seu ponto. Então, esse é o resultado da minha peça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.